fala dos últimos dias, da apostasia. Esta situação difícil que está generalizada em todo o mundo. Temos por certo que a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. E Ele diz: para que estejam comigo. Os olhos do Senhor estão procurando fiéis na terra, neste mundo mau, neste mundo tenebroso, neste mundo de incertezas, e que somente aqueles que estão firmados no Senhor e na força do seu poder estão prosseguindo a viagem. Vou tomar a liberdade de abrir aqui a Bíblia do púlpito e com os irmãos nós vamos meditar numa breve composição da palavra de Deus. Quando nós falamos dos últimos dias, nós lembramos de que Jesus está voltando. Coisas que nunca vimos, estamos vendo nos dias atuais. E que nos causa preocupação e uma série de descontentamento. O que estamos vendo e ouvindo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, seguidos das doutrinas de demônios. Espíritos enganadores. E a doutrina, ou doutrinas de demônios. Parece incrível quando falamos esta expressão da Bíblia. Mas a Bíblia é fiel, a Bíblia é real, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Aonde lermos, aonde explicarmos, ela continua com a sua autenticidade. E o Espírito diz que nos últimos dias, os dias que precedem a volta de Jesus, os dias que assinalam o arrebatamento da igreja, e nós encontramos no Evangelho segundo São Mateus, que eu gostaria que os irmãos abrissem rápido para esta breve explanação da Bíblia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 24.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Todo cuidado é pouco para todos nós, tendo cuidado para que ninguém nos engane. É muito fácil uma pessoa ser enganada. E em especial nesses dias que precedem a volta de Jesus. Nos deparamos com irmãos que iniciaram a vida cristã e que pararam na caminhada. E eu gostaria que os irmãos citassem comigo o Salmo de número 1. Ele nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, mas antes tem o seu prazer na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Mas observemos: bem-aventurado o varão que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Este aviso é para todos nós, é para os irmãos do ministério, é para os crentes de modo geral. Todo cuidado. Eu digo sempre, todo cuidado é pouco. Eu não digo a ninguém que sou um homem prudente, mas diariamente eu peço ao Senhor: dai-me sabedoria e prudência para atravessar esses dias maus. Eu não sei qual o dia que Jesus vai vir, mas eu estou esperando este dia, eu estou esperando este momento feliz, eu estou esperando a sua voz dizer para nós: subi cá, e nós estaremos deixando este mundo mau. O apóstolo São Paulo, que eu chamo o grande bandeirante do Evangelho, ele disse na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, que vocês sejam enganados. Eu temo, e que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus.
Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, a simplicidade dominava o nosso ser. Nós não observávamos tanta maldade, tanta hipocrisia e tantas outras coisas que atrapalham a vida do cristão. Sempre meditávamos no Salmo de número 1, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas tem pessoas que têm prazer em ouvir, em acompanhar o conselho do ímpio. Mas nós precisamos colocar em nossos ouvidos a graça de Deus e dizer: Senhor, não deixe entrar pelos meus ouvidos o que não te agrada, o que não edifica, o que não traz firmeza espiritual. Eu preciso estar vacinado com a tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é penetrante igual espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ó irmão, como a Bíblia é preciosa, como a Bíblia traz para nós satisfação. Eu lembro de um pastor que, na sua angústia, os amigos fugiram, os parentes foram embora, e ele não teve ninguém para compartilhar com ele a sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento, mas ele tomou a Bíblia e apertou bem forte do seu coração, e daqui um pouco ele começou a sentir a presença de Deus em sua vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Eu quero lhe perguntar: como está a sua meditação? Parou para ler a Bíblia, para meditar nas páginas sagradas da Bíblia? Parou para se alimentar da palavra? Parou para glorificar a Deus pela palavra? Parou para renovar a sua vida pela ação da palavra? Acautelai-vos que ninguém vos engane. O pior engano é o engano do pecado. Mas eu não acho que é nada demais. Eu não vejo que é nada demais, mas a Bíblia está dizendo para você e para mim. Ou a Bíblia não é a verdade? Ou a Bíblia não é a voz de Deus falando ao nosso coração? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o tempo da retirada da igreja, nós somos a igreja finalista. Quando viajo de avião, e quando o avião vem de volta, é o controlador de pouso, ele está fazendo assim, ó.
e a torre de controle está ligada, mandando ordem de comando, ou sobe ou desce mais um pouco, porque às vezes é uma turbulência, aí a torre de controle manda ordem, suba mais um pouco, desça mais um pouco. Mas eu quero dizer aos irmãos que estão aqui, quem for do Senhor, suba. Quem for do Senhor, suba, não desça, suba. Um irmão um dia me deu uma explicação de um homem muito inteligente e que ele fez um pequeno avião. Aqui em João Pessoa tinha um irmão também que ele era muito inteligente e ele fez um avião. Mas esse outro irmão, ele fez um avião e deu uns voos com ele e depois guardou o avião. E por um tempo ele deixou de funcionar. E tudo aquilo que deixa de funcionar, ele sofre depreciação. Mas certo dia ele tomou o avião e disse: eu vou subir, vou dar um voo. E ele percebeu que quando subiu a certa altitude, ratos grandes estavam danificando o avião. E ele ligou para a torre de controle e disse: o que devo fazer, torre de controle? E torre de controle disse: suba mais 200 metros. Os tímpanos dos ratos vão estourar e você ficará livre deles. Suba mais 200 metros. Suba mais 200 metros. Suba mais 200 metros. E os tímpanos dos ratos vão estourar e você vai se ver livres dele. Quem for do Senhor, suba, não desça. A ordem é subir mais 200 metros. Tem o livramento e resposta para você. Suba mais 200 metros. Quem for do Senhor, suba. Não se perturbe, não pare, não se espante, não tenha medo. Aquele que Ele chamou, Ele lhe garante vitórias. Aquele que Ele chamou, Ele não mudou. E expressamente o Espírito nos diz que alguns, não são todos, apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todos nós temos conhecimento que tem a doutrina de Deus, a doutrina de homens, a doutrina de anjos e também a doutrinas de demônios. Mas nós estamos firmados na doutrina de Deus, o Deus que não pode mentir, como já falei nesta noite, o Deus que cuida de nós e que nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele está nesta noite aqui, bem presente, e Ele te ordena: suba mais 200 metros nesta noite. Tudo vai mudar e você vai começar a glorificar o nome do Senhor. Eu lembro-me que fizemos uma viagem para Manaus, e quando íamos chegando perto da cidade, torre de controle disse: o avião não pode pousar. Há um avião que está na pista de pouso e não dá condições de vocês pousar.
e todo mundo ficou aflito. Eu viajava naquela oportunidade com o pastor Raimundo Lúcio Vidal. Eu disse: pastor Lúcio, se nós não chegarmos para rever mais as nossas famílias, daqui nós nos encontraremos com o Senhor. Mas vamos ficar firme, porque toda turbulência passa, toda tempestade passa, todo engalho sai, tudo que é pernicioso se destrói, e nós somos mais do que vencedores. E tivemos que viajar para outra cidade bem perto. A minha preocupação era o combustível acabar. Eu digo: vai ficar difícil, porque o combustível não vai dar para chegar naquela cidade. Mas finalmente o avião pousou na cidade mais próxima, reabasteceu e retornamos para Manaus. Aí nós podemos sorrir, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que essa tempestade vai passar. O Senhor já deu ordem, porque ao teu respeito Ele já falou para alguém. Ele já deu ordem. Creia, exalte e glorifique o nome de Papai do céu. Tudo vai se fazer bonança, 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 bonança. Receba esta palavra de ânimo e de esperança. O céu está lhe assistindo. Esta angústia vai passar. Quando o grupo cantava "vai passar", eu lembrei-me que um dia um pastor falou para nós que um monarca chamou um dos seus súditos e disse: eu quero que você grave neste meu anel por dentro, eu não quero por fora, eu quero por dentro do anel. Grave uma frase que me traga consolo, que me traga calma, que controle a minha ansiedade. E demorou-se um tempo, e foi trazido aquele anel, e quando ele olhou por dentro, estava escrito: vai passar. E ele ficou feliz. Vai passar. Quem acredita que a tempestade vai passar, que a negra nuvem vai passar, que a tristeza vai passar, que o desânimo vai passar, que a perturbação vai passar, e que Deus vai fechar a boca do leão e da leoa a teu respeito? Vai passar, e você vai voltar a cantar, a sorrir e a glorificar o nome do Senhor. Não dê ouvidos a espíritos enganadores, e nem dê ouvidos a doutrinas de demônios. Firma-te em Deus, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Te deleita em Deus nesta noite. Libera o que você trouxe para o culto, porque o culto só é bom, avivado, quando a gente traz glória, aleluia, amém, línguas espirituais, cântico e brados de vitória. Aí o culto é bom. Temos que trazer de casa o material para o culto. E eu estou aqui para dizer a você que a tempestade vai passar. Vai passar. Vai passar. O Senhor Deus já deu ordens
ao teu respeito. Onde estão os crentes batizados no Espírito Santo? Aonde estão os crentes que dão aleluia, que dão glória, que diz amém? Porque nos dias que nós estamos vivendo, alguém quer parar a igreja, engessar os crentes, quer deixá-los de boca fechada. Mas quem recebeu o Pentecoste, ele diz: olha, não me perturba. A coisa já está mudando para melhor. Eu me sinto muito feliz quando vejo os cooperadores glorificando o nome de Jesus, os pastores também falando em línguas, porque nós somos batizados, não fomos, nós somos batizados no Espírito Santo. E quem recebeu o Espírito Santo, ele não fica calado, ele não se detém, ele não para. Eu fui convidado para dar uma palavra na convenção geral. E para mim, o texto mais difícil que encontrei está no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles me deram esse tema, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo vai se derramar, vai renovar as nossas vidas e nos garantir certeza de entrarmos no céu de glória. Haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, Deus está ordenando a tua força. Recebe força de Deus nesta noite. Voltemos a pregar esta palavra na sua simplicidade. Não vamos ficar firmados em filosofia, nem ensinamento de A e nem de B. É o Espírito Santo que expressamente diz. Caiu, se derramou sobre eles o Espírito Santo. Não pode haver coisa mais gratificante do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Deus conhece a nossa limitação. Deus conhece a nossa pequenez. Mas Ele usa dos remidos o menor. Homens que pela hipocrisia falam mentiras. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos,
tudo que Deus criou e o que a terra produz, a Bíblia nos dá o ensinamento preciso. Quem acredita desta forma? Quem acredita que a Bíblia é a verdade? Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem acredita que a Bíblia é viva? Sim, línguas estranhas é o selo do crente em Cristo aqui. Não se admite pentecostal sem falar em línguas espirituais, não se admite. E quando isso acontece comigo por dias, eu vou e boto a cara no chão e digo: papai, eu quero me alegrar. Papai, eu quero transbordar em línguas espirituais. Papai, me encha outra vez. E eu disparo, e eu choro, e eu grito. É possível que nesta noite os crentes glorifiquem a Jesus. É possível o crente até saltar de alegria, porque está caindo sobre nós, como está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Irmão, recebe a ação do Espírito Santo em tua vida. Eu quero pedir ao conjunto Mensageiros do Rei para louvar o nome do Senhor. Mensageiros do Rei. De Valentina 1, Mensageiros do Rei, louvando o nome do Senhor. Mensageiro do Rei cumprimenta todos com a paz do Senhor. Os homens se iludindo com as coisas aqui, se doam, se entregam